mais estranhas e não tão estranhas assim. E aqui estamos com a parte 2 da entrevista com a Laura, tá? A gente dividiu pra não ficar tão grande, tá? E essas perguntas de hoje, de domingo, vão ser direcionadas mais assim pra os personagens da história e tudo mais, tá? O desenvolvimento e essas coisinhas assim. As outras perguntas que não foram respondidas no primeiro vídeo de sábado, tá? Bom, a primeira pergunta, tá, é da Thalita. E ela pergunta: como surgiu a ideia da história? Ainda não tem spoiler, tá? É engraçado isso, porque as pessoas me perguntam mesmo como surgiu a ideia da história da Elisa. Eu comecei a escrever porque eu tinha uma melhor amiga, vocês até estão vendo ela aqui atrás, vocês só não sabem. Eu tinha uma melhor amiga que foi muito incrível, assim, a nossa amizade foi muito incrível e eu acabei percebendo que não era a mesma coisa, que já tinha acabado a amizade. E eu comecei a escrever Elisa exatamente por isso, porque eu parei e percebi que a gente era dois tipos de pessoas diferentes. E isso foi antes que eu tivesse alguma noção do que eu estava fazendo em relação à história. Eu não sabia que ele ia ser princesa, eu não sabia que ia ser nada, né? Aí eu queria passar o tempo e tudo mais, e eu comecei a desenhar. Fui desenhando uma menina qualquer. Resolvi que eu queria desenhar meninas de uniforme. E na época eu gostava muito de vinho, de azul petróleo. Comecei a desenhar isso. E aí, honestamente, foi assim que começou a ideia da história. Depois de um tempo eu comecei a fazer coisas de nomes. Ó, quando eu decidi os nomes, tá tudo ao contrário, mas vai continuar assim. E como eu tava decidindo os personagens, aqui foi minha primeira programação da história, tá vendo? O que ia acontecer, ok? E na verdade aqui só tá o primeiro livro, praticamente. Porque eu fiz toda uma princesa escondida e no final ninguém nem descobre que ela era princesa. Porque aí não parece a história tá errada. Mas foi meio isso, assim. Eu comecei desenhando. E em relação ao resto da história, as pessoas me perguntam: nossa, mas a história é tão... Vamos falar sofisticada, mas tem vários detalhes na história. Como é que você criou isso? Eu, assim... É engraçado porque meio que veio pra mim. Como é que... por exemplo, não era como se eu tivesse parado e pensado... Eu queria escrever a história perfeita. Claro que a história não tá longe de ser perfeita, mas era a história que eu queria ler. Era literalmente a história que eu queria ler. Porque eu queria que fosse uma princesa. E eu queria que ninguém soubesse que ela era princesa. Que fosse uma princesa forçada a viver com uma pessoa normal. E a vida inteira. Os detalhes eu fui acrescentando, sabe? A escola é porque eu queria que ela morasse na escola. Porque eu queria que ela morasse na escola, porque eu já tinha passado disso, da fase de morar com meus pais. Eu já tinha morado sozinha e eu queria meio que escrever sobre isso, sabe? E aí eu queria fazer uma escola tipo internato. Aí eu pensei, em que tipo de escola vai ser essa? Eu não sei, os detalhes foram vindo assim pra mim, não é... É difícil de pensar nisso. De saber exatamente o que cada um significa. Tipo, o que... gerou cada detalhe. Da Emily e da Ana, Lívia. Ela perguntou: e a Elisa, você se baseou em alguém da sua vida real? No começo, na primeira versão, eu baseei a Elisa completamente em mim. Você vê o egocentrismo, né? Baseei ela completamente em mim, porque eu tinha baseado a Portia na minha ex-amiga, então eu queria que fosse mais ou menos assim. Mas o fato é que... Até, por exemplo, os outros personagens eu baseei nas minhas amigas, mas não é nem fácil nem possível você manter isso, porque os seus personagens passam por situações que você não passa, que seus amigos não passam, então eles começam a se desenvolver sozinhos e vão se distanciando. É impossível você fazer a história eles completamente idênticos a você ou seus amigos, a não ser que você esteja contando a sua história aos seus amigos. Então, no começo eu baseei ela muito em mim, mas depois eu fui distanciando. E agora nessa segunda versão eu distanciei ela completamente. Não completamente, mas completamente. Porque assim, eu me considero uma pessoa muito racional, né, e direta. E a Elisa, ela tem isso ainda um pouco. Mas ela é mais nova, não tem como ela ter a noção que eu tenho. Então não tem nem pra que isso. A Chloe eu tinha baseado numa amiga minha. Agora eu tô baseando numa que ela nem sabe. Tô falando comigo agora no Messenger e ela nem sabe. Ela, na verdade, é minha editora. Tudo que eu escrevo, eu mando pra ela antes, pra ela me falar o que ela acha. Ela nem sabe que tá baseada nela. Mas também eu falei, é difícil, você começa a distanciar. Você precisa que o personagem seja alguma coisa. E ele começa a viver sozinho e ele é livre do seu amigo. Então é difícil, né, basear completamente assim.
Essa pergunta agora é da Ludmilla. Ela perguntou: com qual personagem você se identifica? Como eu falei, eu baseei a Elisa muito em mim no começo. Mas eu coloco um pouquinho de mim em todos os meus personagens. Desde medos, até gostos, até lembranças. Às vezes eu queria lembranças, por exemplo, tem lembrança da Amélie, Quando a Chuva Encontra o Mar, que na verdade é lembrança minha. Aquela dela com o Sebastian é minha. Tem muitos gostos assim que eu vou copiando. Mas se eu tivesse que escolher um personagem para ser o mais parecido comigo possível, provavelmente seria o Sebastian de Quando a Chuva Encontra o Mar. Mas eu acho que são uma mistura de todos. Sebastian, Elisa, a Lola, até o Charles bastante. Nem tanto o Mark, mas é complicado. Elisa e Sebastian, os mais parecidos. Andrea, linda, ela perguntou: mesmo que isso não signifique que eles vão ficar juntos no final, ouviu, né, Laura? Mas quais são seus casais preferidos em Do Outro Lado do Oceano e Diário de uma Princesa Escondida? Não, então, isso é coisa de leitora que só quer que eu fale. Lork, é óbvio, eu amo Lola e Mark. Eu lembro de pensar no começo que, assim, aliás, eu sei que eu entrei em hiatos agora, mas honestamente, eu escrevo Do Outro Lado do Oceano por causa da Lola e do Mark só. E já não precisa escondida, vocês querem que eu crie debate aqui? Spoiler. Eu amo Belisa, tá? Eu prefiro Belisa do que Benlisa. Eu acho que Belisa soa até como se fosse um nome normal. E claro que eles são meus favoritos, pelo amor de Deus. Assim, eu adoro a Elisa. Muito, assim. Eu acho que é divertido ver o jeito dela. Nossa, super elogio a mim mesma, né? Mas mais ainda, eu amo o Ben. Então, não tem como escolher outra pessoa. A Andrea também, ela perguntou: por que Diário de uma Princesa Escondida precisava terminar logo naquela cena? Por que, Laura? Por quê? Spoiler, tá? Pro primeiro livro, só o primeiro livro. Diário de uma Princesa Escondida precisava terminar naquela cena. Isso é fato, isso não é uma pergunta. Isso não precisa de continuação. Ponto final. Precisava terminar naquela cena. Quando eu escrevi a primeira versão, ela também acabou nesse mesmo ponto. Na verdade, assim, vocês nem descobriam quem ganhava os Jogos Belfort. Eu pensei, não, peraí. Os Jogos Belfort tem que começar e acabar no primeiro livro. Mas assim, acabava na mesma cena. Spoiler, spoiler, spoiler. Na cena de beijo. Então, na verdade, não é nem na cena de beijo, né? Acaba quando acontece em cima. E nessa versão eu queria explicar um beijo. Eu realmente queria explicar o beijo. Eu pensei, né? Eu começo ou corto o livro no meio do beijo, alguma coisa assim. Eu sei que eu queria mostrar um pouco do beijo, pra vocês não ficarem tão ansiosos. Mas eu tava escrevendo e eu percebi que se eu não tirasse o beijo do primeiro livro, toda a descrição do beijo ia perder sentido, perder a força. Mais do que isso, toda a descrição que levou até o beijo ia perder a força. Então, é uma coisa que eu sentia assim mais intensa do que qualquer outra coisa, que eu precisava terminar um livro naquele ponto, que tudo levou para aquilo. E além do mais, quanto mais tempo vocês ficassem esperando o próximo livro, mais vocês aproveitariam o beijo. E isso é engraçado porque vocês não estavam lendo ele. Entre um livro e outro, vocês não estavam lendo sobre o beijo. Mas vocês ainda estavam sentindo todo o peso dele, toda a alegria que vem com ele. Então, não tem jeito. Mesmo que vocês me odeiem pra sempre, não me odeiem. Tinha que terminar naquele ponto. Não havia escolha. Não se preocupe, que pelo menos o segundo já começou a ser postado. Da Filipa Gonçalves, ela perguntou: como se sente ao escrever o livro? Você consegue se imaginar como a Elisa e sentir tudo que ela passa? Consegue, Laura, consegue. É muito sofrimento. Sim. A não ser que eu esteja super pessimamente inspirada e nem esteja no clima de escrever. Para escrever eu preciso estar assim, sentindo absolutamente tudo que a Elisa passa. E a música é uma parte muito importante para mim. Sem música eu não conseguiria escrever de jeito nenhum. Além de que eu preciso de música, eu preciso da música exata. Não uma música que fale a letra que eu preciso pensar, mas que tenha um ritmo que eu preciso pensar, sabe? Que eu preciso sentir. Então, assim, normalmente quando eu escrevo, eu sinto tudo que a Elisa tá sentindo. Na hora que eu vou reler, eu fico mais afastada. Pra quando eu vou revisar e tudo mais, às vezes eu até questiono se tá realmente passando tudo aquilo, porque se eu tô lendo eu não tô sentindo. Mas eu sempre acredito que o que o escritor sente ao escrever é o que os leitores vão sentir ao ler. Não o que a gente sente depois que a gente tá revisando. E sim, eu sofro com a Elisa. Eu lembro que na primeira versão teve uma parte muito triste que ainda não chegou e tá longe. Mas se é que eu vou fazer ainda.
Mas eu lembro que era difícil pra mim pra escrever porque eu não tava num momento triste na minha vida. Eu raramente tive momentos tristes assim na minha vida. Então, assim, eu precisava entrar no clima. E é difícil, porque você não quer se sentir tão mal, sabe? Mas faz parte, assim. Pelo menos pra mim. Da Filipa também, ela perguntou: Elisa vai conseguir ser feliz e ter tudo que quer na vida? Será? Tô brincando. Eu gosto de finais felizes, mas talvez a pergunta não devesse ser tão simples assim. É tudo que eu vou falar. E o Ben, pode ser considerado o tipo de cara pra você? Claro. Eu gosto do Ben porque ele é sensato, ele é inteligente, ele... Eu nunca gostei de bad boy. Então, assim, o Ben, ele faz as coisas por uma razão. E ele gosta das coisas com propósito, assim, sabe? Eu gosto dele por causa disso. Então, assim, o Ben seria o tipo de cara pra mim. Mas isso não significa que todos os outros do mundo não funcionam, né? Tá. Tem outros por aí do mundo que funcionam super bem também. Acho que o Ben, gente, é o tipo de cara pra todo mundo. Tipo, que pergunta, gente. Não. Abordar o tema realeza em seu livro acarreta um grau de responsabilidade muito alto? Em relação à responsabilidade de ser a realeza, sim. Mas lá pro final, nos dois últimos livros, até na verdade nesse segundo vai ter um pouco mais disso, da responsabilidade. Mas os livros dessa série vão abordar muitos temas um pouco mais pesados, um pouco mais... Não quero falar polêmicos, mas um pouco mais assim também, um pouco mais sérios, né? Mas que na verdade estão aí todos os dias. Vocês vão ver a partir de agora, a partir desse segundo livro. O que você acha da ideia que suas leitoras boaram de criar o livro de Contos de Parforce? Oh. Laura, ensina pra gente a falar isso. Eu achei essa ideia a coisa mais incrível e maravilhosa do universo, na verdade. Eu ainda tô tentando acreditar que isso existiu, eu tô louca pra receber. Porque assim, eu queria que vocês fossem completamente livres, criassem coisas loucas. Ah, não, porque não sei quem é vampiro. Ah, não, porque não sei quem é um espião, tá ali pra espionar e descobrir quem que é a princesa escondida e assassiná-la. Eu queria alguma coisa assim, sabe? Eu quero ver vocês serem livres, não só pra escrever o que vocês realmente acham que aconteceu, do ponto de vista de outros personagens, mas pra começar a inventar coisa mesmo. E mesmo que vocês não escrevam nada só de alunos da escola, eu ainda acho isso super legal. Então, nossa, eu ainda nem acredito que essa ideia existe. É muito incrível, eu quero muito ver acontecer direito. Parforce, por favor, Laura, me ensine. É pra você um lugar ideal pra se ver? Parforce é muito parecido com o que eu vivi na Alemanha. Também porque o Parforce fica ali do lado, então eu me baseei especificamente nisso. Eu acho ideal pra viver. Tem seus problemas e os problemas do país vão aparecer muito mais no terceiro livro, claro. Claro que tem os problemas, não que seja. Assim, pra mim, porque, primeiro, localização. Europa, do lado de Berlim. Segundo, clima. Não é um calor desgraçado, que agora não tá, né? Mas mesmo assim. E terceiro, que... eu não sou muito fã de monarquia. Esse é o segredo. Eu não sou muito fã de monarquia. Eu não sei se eu gostaria de viver num país onde tem monarquia. Tudo bem que é deles. É constitucional e tem um parlamento e tudo mais. Mas mesmo assim, eu acho meio antiquado. Eu acho que é muito luxo pra pouco serviço. Mas, de resto, assim, questão de sociedade, civilização, pessoas, tratamentos entre si, lei e tudo mais, sim, eu acho que é o país ideal pra se viver. E nem existe. Então vamos pra Alemanha. Você, qual o melhor shipper? Belissa ou Benlissa? Pra mim é Belissa. Só acha. Né? Belisa, não Benisa, mas vocês podem chamar do que vocês quiserem. E os outros livros da série? O que esperar deles? Podemos esperar por muitas cenas fofas de Ben e Elisa? Por favor, diga sim. Eu vou só pra avisar aqui que pode ter um pouco de spoiler aqui, tá? Não para os próximos livros, mas para o primeiro livro. Spoiler pro primeiro livro.
os outros livros da série, a Elisa sempre vai ter um desenvolvimento constante. Muita coisa vai acontecer. Muita coisa vai acontecer. Vocês podem esperar que ela nem sempre vai ser o centro das atenções, que outros personagens vão ter seus problemas, suas histórias. Vocês podem esperar bastante reviravolta, bastante, assim, dia a dia de princesa de verdade, em questão de política e tudo mais. Vocês podem esperar isso também. E vocês podem esperar, principalmente no último livro, a Elisa escolhendo a carreira e trabalhando na carreira. Eu mal posso esperar por essa parte. Então você pode esperar isso. Sobre o Ben e a Elisa, né? Pequeno spoiler. Sim, vocês vão ver muitas cenas fofas dos dois juntos. Mas lembrem-se que a história é centrada na Elisa, ok? Então, apesar de ter cenas fofas deles juntos, muitas assim, que vocês vão... Nossa, o segundo livro é melhor. Só por causa disso. Apesar dessas cenas fofas, você tem que lembrar que na verdade a história é sobre a Elisa. Então, o Ben, ele tem um papel muito importante. Mas ele não é o centro do universo, a Elisa é... Tô brincando. Mas, bom, a história dela, tá? Não deles, mas pode esperar que vocês ainda vão suspirar loucamente várias vezes. E eu junto. O que você acharia de Diário de uma Princesa Escondida virasse filme? Eu acharia demais. Menina, vocês falam isso pra mim só pra ver se eu, né, enlouqueço. Deve ser, porque assim, eu ainda tô tentando fazer virar livro, eu ainda tô tentando fazer ser publicado. E vocês estão falando de filme, o que eu faria? Eu não sei nem se eu sobreviveria pra presenciar. Mas eu ainda quero publicar. Vamos pensar em publicar? Porque, se vocês pensarem bem, o livro em si ainda não existe assim. Então, vamos com calma. Você acha, tipo assim, errada a relação de Ben e Elisa por ela ser uma princesa e ele um guarda? Eu não acho nada errado. Só pra deixar minha opinião bem clara. Claro que não acho errada. Ainda mais 2016, né? Mas eu acho que teria que mudar muita coisa. Eu não sei se ela poderia continuar princesa, eu não sei se... Na verdade, ela não mais, né? Não sei se ele poderia continuar guarda. Assim... Em questão romântica, não deveria existir nenhum problema, né? Agora... Em questão realista, de mundo real, existe problema. Claro que existe. Duas pessoas que nasceram em lugares errados, eu falei, diferentes, em situações sociais diferentes. Não vou falar que é impossível, pelo amor de Deus, claro que não, mas duas pessoas que cresceram em situações sociais diferentes, que ainda vivem em posições absurdamente diferentes, que se você for pensar, a Elisa é bem próxima do Ben hoje em dia, porque também ela tá escondida. A partir do momento que ela ficar famosa e todo mundo souber quem ela sobe de nível, assim, uma coisa absurda. Então, existem muitos obstáculos que eles precisam passar, pelos quais eles precisam passar. Não é tão fácil assim. É claro que 2016, na história de 2014, mas tudo bem. Eles conseguem passar, eles precisam parar, respirar e, estarem maduros pra relação, mas acho que isso não é pra ser problema. Ainda não acho que ele como guarda, assim, não funcionaria muito bem, mas é a vida, né? Vamos ver. Vocês vão descobrir, vocês vão acabar descobrindo. O que os pais da Elisa, é que ela colocou Elisa aqui, da Elisa, vão achar desse mais novo amor? Duvido a hora da spoiler. Spoiler, tá? Vocês querem saber o que os pais da Elisa vão achar da Elisa com o Ben? Os pais da Elisa gostam muito do Ben como pessoa, assim. Ainda mais pelo pai dele, pela mãe dele. E por ser amigo da Elisa, né? E tá sempre ali pra apoiar ela. Mas o fato é que eles nem consideram essa opção da Elisa com ele. Então, eu não vou nem responder essa pergunta, porque não dá pra responder essa pergunta sem dar spoilers enormes. Mas... vai ser difícil pra eles acreditarem. Levarem a sério. Além de que todo o resto do mundo, da vida da Elisa, pode atrapalhar nisso. Eu acho, honestamente, que como caráter, os pais dela não se importariam tanto. Mas vocês vão ver qual que é o problema. Sei que tem problema, né? Há alguma chance da Portia e a Elisa serem amigas novamente? Eu espero que não. Laura, responde aí. Bom, a Portia foi inspirada numa ex-melhor amiga minha,
E não, a gente não é amiga. Claro que a gente também não se odeia igual a Portia e a Elisa, pelo amor de Deus. Ela não é vilã da minha história, nem tá presente na minha história o suficiente pra ser isso. Mas, assim, então, mas não vai acompanhar isso também. Ah, eu acho que existe a chance da Portia e Elisa serem amigas. Porque, assim, na verdade a Portia não faz nada intencionalmente maldoso pra Elisa. E a Elisa também não faz nada intencionalmente maldoso pra Portia. O que ela odeia na Portia tá dentro da cabeça dela, né? Mas eu acho que elas são muito diferentes. E não questão de gosto, como ela falou, que elas sempre foram bem diferentes. Não sei se elas estão na mesma posição na vida, assim, se elas têm a mesma visão de mundo, ou até levemente parecido pra elas serem amigas de novo. Assim, existe a chance, claro, porque, né, elas foram amigas durante muito tempo e não é como se a Portia fosse uma péssima pessoa, uma pessoa realmente má. Então existe a chance. Se vai acontecer ou não, vocês vão ter que descobrir lendo. Claro, tudo vocês vão ter que descobrir lendo, né? Da Letícia, ela perguntou: foi fazer as partes da Elisa e da Portia, já que foi inspirada na sua vida, assim, né? Porque tem algumas falas da Elisa com a Portia que são cópias das minhas falas com a minha ex-melhor amiga. Então, assim, não me afeta tanto, porque eu consigo também distanciar a Portia dela. Porque já foi, né? E como eu falei, é praticamente impossível você manter o personagem baseado em quem você quer. Então, eu consigo separar. Mas eu gosto desse toque pessoal de que algumas palavras são iguais. Sabe? Algumas falas são iguais. É normal pra mim escrever. Na verdade, a Portia, daqui pra frente, ela vai perder muita força na questão de enredo da história. Então, não vou nem ficar falando dela. Essa é da Ana Marquez. Ela perguntou: o que te motivou a escrever Quando a Chuva Encontra o Mar? E ela foi planejada até o fim? Quando a Chuva Encontra o Mar foi que eu comecei a escrever, não porque eu queria dar um outro final pra seleção, que era na época a trilogia da seleção, porque na verdade não é outro final, é continuação. Mas porque eu queria escrever a minha visão, eu achava que o universo tinha mais potencial do que a Kiera tinha feito. Nossa, agora ela destruiu completamente. Mas foi por isso que eu comecei. E se foi planejado Quando a Chuva Encontra o Mar ao final, então, na verdade, eu escrevi muitos capítulos de Quando a Chuva Encontra o Mar sem planejado, pra você ver que tem personagens que aparecem e depois não tem o menor significado. Tipo, por que tá ali? Bem que ela era interativa, mas mesmo assim, foi com ela que eu aprendi que eu precisava planejar. A partir do capítulo, sei lá, 25, 30, eu comecei a planejar sempre. Eu planejava até o final, aí depois eu tinha uma outra ideia, voltava, replanejava tudo. Então, essa foi a história em que eu mais planejei desde o começo e mudei. A Elisa eu já planejei várias vezes, porque já teve várias versões. Mas elas nunca mudaram tão completamente durante a história. Agora, da Amanda Linda Werneck, ela perguntou: muitos leitores comentam levemente, ou não, enfurecidos, pois interpretam Ben como um cara sem atitude, isso para ser sutil. Discordo totalmente dessa opinião, mas e você? O que você acha disso? O que você acha disso? Porque eu acho que ele não é sem atitude, ele é lindo, perfeito, esse filme. Existem dois tipos de leitores no mundo. Aqueles que leem o que está escrito e aqueles que leem também nas entrelinhas, eu acho. Porque, assim, o leitor que acha que o Ben, por exemplo, é sem atitude vai se impressionar no segundo livro. Não, mas assim, o leitor que acha que o Ben não tem atitude é porque tá lendo só o que a Elisa tá falando. E não é só isso, na verdade. Isso me incomoda um pouco, assim. Mas tem outras coisas que me incomodam. Por exemplo, muita gente chega lá pelo capítulo 23 e acha... Spoiler, tá? Pequeno spoiler. E acha que a Elisa tá exagerando, que tá paranoica, que tá obcecada. Como assim? E daí? Que seu amigo gosta de uma menina que você não gosta, e daí? Porque é isso que a Elisa escreve. Então são normalmente as pessoas que leem o que tá escrito. Só que qualquer pessoa que consegue ler na entrelinha sabe que na verdade a Elisa tá assim porque ela gosta do Ben também. Não é só questão de, meu amigo me dá atenção. É o cara de quem ela gosta. Tá indo ficar com outra pessoa e logo aquela pessoa. Então, isso acontece também nesse negócio do Ben sem atitude. Assim, o leitor tá ali falando. Tem muita gente que comenta: ai, nossa, por que o Ben não beija ela de uma vez? Gente, não interessa quanto tempo faz. Eu sei exatamente quanto tempo faz. Mas, os leitores têm que ver, assim, nas entrelinhas, que o Ben gosta da Elisa.
de um jeito que a Elisa não vê ele por enquanto, que ela nem sabe que ela vê. Então, ele já percebeu isso, pensa, faz um tempo que ele gosta dela. É uma coisa que já é constante na vida dele. Ele sabe que ela não, sabe, não é recíproca. Ele sabe que ela não reage a isso, assim. Ela não dá nenhum sinal de que ela gosta dele do mesmo jeito. Pelo contrário, na verdade, ela tá indo atrás de outro cara. Você quer que ele faça o quê? Que ele pense, nossa, eu vou largar a melhor amiga, a melhor amizade que eu tenho. Pra quê? Pra um negócio que eu tenho certeza de que não vai funcionar. Além do mais, se você for pensar, o Ben não tem o pai dele já morreu. Ele tem a mãe, o que ele fala, acho que no capítulo 12, ele tem a mãe e a Elisa. São as duas pessoas mais importantes na vida dele, que na verdade são praticamente as duas únicas na vida dele. Então você acha que ele jogaria isso fora tão fácil assim, só porque... Ai, só pra ter atitude? Se ele sentisse alguma coisa, algum sinal da Elisa de que existia uma chance, ele tomaria atitude. Aliás, vocês viram, né? Então, quem leu o livro entende que eu tô falando isso até o final. Mas as pessoas são muito assim, sabe? Elas querem acontecimentos, então elas ficam esperando esse tipo de coisa. Mas não faz sentido. Não faz sentido pra ele, não faz sentido pra ele como personagem, não faz sentido pelo histórico dele com ela, não faz sentido. E também, posso ser bem honesta? Eu vou ser bem honesta. Eu vou ser extremamente honesta. Todo mundo que fala, ah, não, porque o Ben devia ter mais atitude, tenho certeza de que vocês não teriam essa atitude. Não é tão fácil assim. Não faz sentido isso. Ele é humano. As pessoas humanas, normalmente, principalmente em questão de relacionamento, elas não são tão seguras de si, assim, em primeiro momento. Não é do nada, nossa, eu sou o melhor, eu vou ali ficar com ela, tenho certeza de que ela não vai recusar. Hã? Isso não existe. As pessoas são inseguras, as pessoas questionam as coisas, elas têm dúvidas, elas cometem erros. E eu tenho certeza de que vocês faria a mesma coisa que ele, se não pior. A maioria das pessoas engolem as vontades todos os dias. Imagina se ele, que sabe que daria errado, ia fazer isso do nada. Sabe? Não é assim. Vocês querem que o personagem tenha uma coragem que pessoas normais não têm no dia a dia. E desculpa, eu só quero escrever sobre pessoas normais, eu quero escrever sobre humanos. Isso não funcionaria. Se ele simplesmente chegasse pra ela e ficasse com ela de qualquer jeito, assim, por qualquer razão, sem nem parar pra pensar em tudo que já aconteceu entre eles e tudo que pode acontecer, né? Isso não faria o menor sentido. E se você... Então, assim, eu tenho uns leitores que percebem isso, né? Fácil. E que, na verdade, você deveria perceber fácil. Uma coisa é você querer deixar tão misterioso que os leitores não conseguem nem encontrar, né? No livro. Mas isso não tava tão assim. A grande maioria dos leitores perceberam isso. E também o livro é escrito pelo ponto de vista da Elisa, completamente da Elisa. Não só do ponto de vista dela, mas da opinião dela. É um diário que ela não quiser escrever, ela não vai escrever. Ela não vai falar coisas que ela não quer admitir. Então você tem que ler na entrelinha, senão você só vai ver o mundo assim, do jeito que ela faz. Isso não é normal, isso não é bom. Então, e também assim, se você quiser aproveitar, no final do livro, nos últimos capítulos, que são enormes, quando a Elisa começa a perceber... Spoiler! Quando a Elisa começa a perceber que ela gosta do Ben, tudo que ela sentir, multiplica isso durante anos pra ele, porque é isso que ele tá pensando. Só que o Ben é uma pessoa muito mais sensata do que a Elisa. Além de que ele não tá acostumado a uma vida em que ele pode ter... Não vou falar que a Elisa pode ter tudo que ela quer, porque ela não pode. Nem pôde. Não é igual os irmãos dela, que também não podem. Mas assim... Ele teve sempre uma vida em que ele nem tinha chance de desejar por mais, né? Então ele é uma pessoa mais sensata, ele é menos impulsivo, ele se vê mais como... Ele se acomoda melhor em questões realistas. Então, assim, por exemplo, eu tenho certeza de que ele já imaginou 1 milhão de vezes em falar pra Elisa o que ele sente, mas se toda vez que ele pensa mais ou menos na possibilidade, ele sente que ela não tá devolvendo... Ele não vai levar isso adiante, ele nunca levaria isso adiante, ele precisava de um sinal, sabe? Mas você pode pegar tudo que aconteceu com eles no final e multiplicar por 1000, e você vai saber exatamente como o Ben tava se sentindo todo esse tempo e sofrer junto com ele, porque, coitado. Ai, como eu amo ele, de verdade. Mas assim, vocês têm que, quando vocês lerem a história, questionem isso, não a minha, todas as histórias. Questionem as histórias, questionem os personagens, se coloquem no lugar do personagem. Pergunta, eu realmente faria esse negócio que eu quero tanto que ele faça? Eu teria essa coragem? É natural dele ter essa coragem do nada, ser tão inconsequente? A Elisa é inconsequente, o Ben não é,
né? Então, assim, você precisa questionar a história, principalmente da Elisa. Questiona o que a Elisa tá te falando, por que ela tá falando isso, por que ela tá usando essas palavras, sabe? Ainda mais quando um personagem repete muita coisa, não estou apaixonada por ele, não estou. Se você tem a necessidade de negar algo com tanta força, tem alguma coisa aí. Então, assim, preste atenção nas entrelinhas, daqui pra frente, pra sempre. Quanto mais ela vai crescendo, mais direta, mais honesta ela vai ser com ela mesma. Mas mesmo assim, não precisa aceitar a visão do mundo dela como verdade real, verdade absoluta, porque não é verdade. Não é impossível, seria impossível, ok? Então assim, não acho que o Ben, que falta atitude no Ben. É porque ele é realista, ele tem o pé no chão, ele não vai viajar loucamente igual a Elisa faria isso. Mas vocês podem esperar que no próximo livro, todo mundo que acha que ele não tem atitude vai morder a língua. Assim, é a única coisa que eu falo. A da Júlia Rodrigues, ela perguntou: Laura, o que te inspirou para criar a Elisa e o Ben? E quando criou o Diário de uma Princesa Escondida, esperava que chegasse ao ponto que chegou hoje? E a Portia realmente tem algo contra a Elisa? A Portia não tinha algo contra a Elisa, mas ela vê que a Elisa odeia, então isso ela pega um pouquinho ali. Mas ela não tem realmente algo contra a Elisa, tá? Quando eu criei Diário de uma Princesa Escondida, esperava que chegasse ao ponto que chegou. Eu torcia. Na verdade, torço por muito mais. Mas não esperava que chegasse. Não esperava que chegasse tão rápido. Que fosse uma coisa tão, assim... que coisa mais linda, né? Que me inspirou pra criar o Ben. Ninguém me inspirou pra criar o Ben. Pedaço daquele... O Nico Miralegro, o ator britânico, ele me inspirou muito pra criar o Ben. Principalmente pelo jeito dele. Jeito de se mexer mesmo. Jeito de olhar. Então, assim, ele me inspirou completamente nisso. De personalidade, não é uma fanfic, né? Eu não tô tentando fazer como ele é. Eu nem sei como é que ele é. Mas, de personalidade, eu queria que o Ben fosse praticamente a pessoa perfeita. E o cara é perfeito. E o cara é perfeito, cheio de defeitos. Ele tem defeitos. Assim, vários, mas eu ainda o amo. Então, a inspiração, assim, foi mais do Nico. O resto foi criando mesmo como eu queria que o Ben fosse. Mais altruísta, assim, muito lindo, né? Vontade de escrever. Agora que eu tô falando dele. Pra criar a Elisa, me inspirei mais em mim mesmo. Mas em questão de princesa, eu queria que a Elisa fosse uma princesa. Eu queria que ela fosse feminista. Eu queria que ela fosse decidida. Que ela não se deixasse se rebaixar. Eu queria que ela tivesse isso nela, sabe? Eu gosto que ela tenha opinião e que ela seja decidida. Ela muda de ideia o tempo inteiro, mas enquanto ela tem certa ideia, ela tem certeza daquela ideia. Ela muda daqui 2 minutos, mas daqui 2 minutos ela vai ter certeza da próxima ideia. Eu queria que ela fosse assim. Eu queria que ela falasse também as coisas, sabe? Que eu não tivesse tanto medo de dar a opinião dela. E eu queria que ela fosse... Que ela tivesse também defeitos, que ela tenha um desenvolvimento durante a história. Eu acho que tá conseguindo. Então... Não sei, vamos ver. Um dos minhas. Qual é o critério que você usou para escolher as cores e o símbolo na bandeira de Par Force? 2 critérios. Primeiro, eu gostava da cor do uniforme. Eu acho que eu criei a cor baseado naquilo dos uniformes que eu desenhei no meu caderno. Mas também porque, assim, pensa bem, as bandeiras são feitas de azul e vermelho. Metade do mundo é azul, vermelho e branco. Aí o azul eu transformei em, né, azul petróleo. E o vermelho em vinho. Então, assim, se você for ver, não são tão loucas as cores, né? E, por exemplo, aqui, a bandeira antes era o vinho, faixa vinho, faixa branca, faixa azul petróleo e uma flor de lis. Porque flor de lis, né, pelo amor de Deus, super realiza. Só que isso era na época em que eu não sabia nada do que eu tava fazendo. E se você for pensar bem, a flor de lis não tem nada a ver com a realeza britânica. E como eu fiz Par Force já uma vez tecido da Inglaterra, na época nem existia Reino Unido, mas era da Inglaterra. Então aí eu resolvi trocar por alguma coisa que tivesse mais a ver. E dragões tem mais a ver. Então, ainda mais com o País de Gales e tudo mais, eu resolvi transformar... Eu pensei em leão também, mas achei que dragão seria legal. Seria diferente. Então foi isso que eu pensei. E dourado, não sei porque encaixava lá. Não ia colocar outra cor qualquer, né? Precisava ser uma cor específica, assim, que funcionasse com o vinho e o azul petróleo super bem. E acho que dourado fez isso. Tomara, né? Se não fizer, vocês me avisam agora. Nos Jogos de Belfort, foi complicado montar as pistas, ou as pistas que a Elisa seguiu e tudo mais, ou até que foi divertido?
Eu tenho um negócio que eu preciso falar com alguém pra deixar minhas ideias desenvolverem. Acho que eu vou começar a usar vídeo. Mas assim, eu paro meus pais assim na minha frente, meu irmão, e falo, tá, eu preciso desenvolver tal coisa. E às vezes eles nem me falam nada. E mesmo só de conversar com eles eu consigo desenvolver a ideia. E isso, na verdade, as pistas e tudo mais, eles me ajudaram muito, eles falaram bastante coisa. Tanto da primeira versão quanto dessa segunda. Nossa, meu irmão teve uma parte muito importante nessa segunda. Assim, e é muito divertido. Eu lembro de parar e pensar, eu quero fazer várias coisas diferentes, eu quero fazer eles escalarem coisas, eu quero fazer eles terem que entrar embaixo d'água. Eu queria fazer eles lidarem com coisas quentes, eu queria os elementos, fogo, terra, água e ar, assim, e mais, eu queria pistas que tivessem a ver com a história de Parforce, que é um jeito meio indireto de contar como que é a história. Nossa, foi muito divertido e agora está me dando vontade de voltar e ler, porque é uma parte que eu gosto muito da história, muito mesmo. Os irmãos da Elisa, eles são íntimos dos guardas a ponto de ter assim, uma amizade tão boa assim quanto a Elisa tem com o Ben? Isso vocês vão perceber pela história, mas eu já posso adiantar que depende. A Arabella, ela tem seus guardas pessoais e ela é próxima deles assim, como a Elisa é das criadas, por enquanto. Nada mais do que isso. O Sebastian, em compensação, o guarda pessoal dele, Jules, eles são, assim, pensa em dois melhores amigos. O Jules, ele é um pouco mais velho do que o Sebastian, 4 anos. Mas mesmo assim, vocês vão ver que eles são super próximos, super amigos, assim, como se eles fossem quase irmãos. Então, sim. Sim e não, né? Porque a Arabella não é tão próxima assim. É possível que o Matt e a Forte fiquem juntos? Gente, deixa eu explicar essa minha pergunta. Que assim, eu não gosto de nenhum dos dois. Não, não é possível. Vocês podem tirar todos os cavalinhos da chuva. Se a porta tiver um final, que vai ter, é claro, mas eu não quero ter que explicar. E o Matt também, que pode ser com eles, né? Não vai ser um com o outro. Vocês podem ter certeza de que nunca vai ser um com o outro. A proximidade deles não funciona tão bem quanto funcionava na cabeça paranoica da Elisa. Eles não existe a menor possibilidade deles ficarem juntos, não se preocupem, ok? E agora, pra encerrar, tá? É da Letícia. Ela perguntou, tem possibilidade do Ben e a Elisa não ficarem juntos nesse próximo livro e de se distanciarem a amizade? E aí? Spoiler, claro, se você não leu o primeiro livro, né? Não existe a possibilidade, não se preocupa. Quer dizer, assim, se eles não ficarem juntos, claro que existe, sempre existe. Mas eles não vão distanciar a amizade. Bom, Ben e Elisa. Agradecer mais uma vez, porque isso foi muito legal. Eu tô falando, né, da entrevista e tudo mais, mas também de saber que tem alguém que quer fazer uma pergunta pra mim. Qualquer que seja essa pergunta. Desde qual que é o meu destino turístico favorito até, sabe, se eu acho que eu sou referência literária pra minha geração. Eu nem sei qual é, porque eu ainda nem publiquei nada, né, mas foi bem legal. Então, assim, eu espero fazer disso um hábito daqui pra frente. Eu vou conversar com a Debs e a gente vai planejar algumas coisas assim, porque eu gostei muito. Então, se vocês tiverem mais alguma outra pergunta, guarda ou me faz pergunta também. Vocês podem me encontrar no Wattpad ou no Facebook, em qualquer lugar. Eu sempre vou responder todo mundo, tá bom? E muito obrigada por assistir, primeiro por perguntar, depois por assistir, por ler a história. Nossa, assim, eu quero sair andando na rua com folheto falando a mesma história. Então, dá uma chance, sabe? Dá vontade de falar mesmo. Eu garanto que você vai se apaixonar. Não, eu não garanto, eu não tenho a menor ideia. Deve ter muita gente aí que começou a ler e pensou, que treco que é esse? Mas assim, é muito lindo saber que pelo menos 40 mil pessoas deram uma chance, e que isso é a quantidade de visualizações do primeiro capítulo. Deus abençoado, 40 mil pessoas deram uma chance. Isso é meio louco. Então, e mais ainda para as pessoas que leram até o final. É a coisa mais linda do mundo. Então, muito obrigada, viu? Principalmente a Debs, né, que teve essa ideia da entrevista e tá comigo faz um bom tempo. Super altruísta e linda, e também tem histórias que merecem ser lidas. Tá? Então, assim, muito obrigada por tudo, gente. Tchau. E foi isso, pessoal, tá? Essa foi a nossa entrevista, tá? Eu me diverti muito, eu acredito que ela também tenha se divertido, tá? E eu espero que a gente faça realmente, Laura, eu espero que a gente faça mais entrevistas assim, tá? Eu adorei as perguntas de vocês, tá? Eu tive perguntas que eu não queria imaginar, mas que foram muito legais de saber, tá? Um beijo pra todas vocês,
vocês, todas as meninas, até quem eu não conheço, eu não sei quem é. Um beijo pra vocês, mas especialmente um beijo pras gatinhas, que são minhas amigas, que é a Ana, a Andréia e a Thaisa, que foram as que fizeram perguntas. Mas um beijo pra todas as outras gatinhas, minhas amigas, suas lindas, tá? Eu espero que vocês tenham gostado bastante da entrevista. Eu gostei muito, eu ri muito, tá? E eu espero que a gente tenha mais entrevistas aqui, não só com a Laura, tá? Mas com outros autores, tá? Como eu já disse no outro vídeo, se vocês sabem algum outro autor e tudo mais, deixa no comentário aí, tá bom? Eu vou adorar saber sobre outro autor, tentar entrevistar outro autor, assim, desse jeito, ou pessoalmente, né? Vai ser bem legal. E é isso, se inscreve no canal, curte o vídeo, tá? E um super beijo pra todas vocês, um super beijo pra Laura, tá? Que eu tô fazendo essa entrevista louca aqui. Eu espero muito que todo mundo tenha gostado, tá? E até!